A Transmissão Paulista, também conhecida como a sigla TRPL4, é uma das maiores empresas do setor de transmissão de energia elétrica do Brasil e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar, além dos resultados da empresa do último trimestre, vou analisar os principais indicadores fundamentalistas, seu histórico de distribuição dos dividendos, as vantagens de se investir no setor de transmissão e, por fim, uma análise gráfica completa da empresa, te dando dicas aí se o momento ele é propício para começar a comprar ações da TRPL ou não. Vamos começar pelas vantagens de se investir no setor e na transmissão paulista. 1. Estabilidade regulatória. O setor de transmissão de energia elétrica no Brasil ele é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e a transmissão paulista ela opera sobre um contrato de concessão, o que garante estabilidade e previsibilidade das suas receitas. 2. Infraestrutura consolidada. A empresa ela possui uma infraestrutura consolidada de linhas de transmissão, subestações e outros ativos que são essenciais para a transmissão eficiente e confiável de energia elétrica. Essa infraestrutura estabelecida reduz os riscos associados à construção de novos ativos e permite a geração de receitas imediatas. 3. Mercado em plena expansão. O setor de transmissão de energia elétrica no Brasil está em constante expansão devido ao crescimento da demanda por energia elétrica e à necessidade de modernização da infraestrutura. A Transmissão Paulista, como uma das principais empresas do setor, ela está bem posicionada para aproveitar as oportunidades de crescimento, o que estamos aí já presenciando no arremate de vários leilões de concessão nos últimos anos que ela vem fazendo. 4. Fluxo de caixa constante e estável. A receita da Transmissão Paulista é proveniente da prestação de serviços de transmissão, que é uma atividade essencial e de demanda constante. Isso proporciona um fluxo de caixa estável e previsível, o que é atraente para os investidores em busca de retornos consistentes e também um ponto forte para poder passar momentos de crises econômicas, como a atual que estamos aí vivenciando, onde empresas que possuem caixas baixos e imprevisíveis estão sofrendo ou até fechando, né? Enquanto a Transmissão Paulista, com um caixa saudável, vem aproveitando as oportunidades e expandindo as suas atividades. Agora que vimos que é vantajoso investir no setor, vamos ver os resultados do primeiro TRI de 2023. A empresa ela apresentou um lucro líquido de 306 milhões de reais, 171% superior ao lucro líquido do mesmo período do ano passado. Sua receita líquida teve um avanço de 24% em comparação ao primeiro TRI de 2022, enquanto a sua capacidade de geração de caixa cresceu 38%, nada mal, né? Mas por mais que a TRPL seja uma excelente empresa, muitos acionistas estão insatisfeitos com a empresa por conta que ela parou de distribuir os dividendos. E ela sempre foi considerada uma excelente pagadora de dividendos. E aí o que será que aconteceu com a empresa? Se a gente observar nesse gráfico aqui, ela sempre distribuiu praticamente todo o seu lucro e isso era um padrão desde 2007, era praticamente 100% de payout. Só que em 2022 ela distribuiu muito pouco e em 2023 até o atual momento também. E por que ela fez isso? Qual que é a justificativa dela para isso? Acontece que com essa crise econômica que estamos passando, a Transmissão Paulista ela enxergou oportunidades no mercado e então decidiu reter ali o seu lucro para poder reinvestir nas suas atividades, arrematando leilões e reforçando suas estruturas já prontas. Já nesse gráfico aqui, ó, por exemplo, a gente observa o crescimento dos investimentos nesse período dos últimos 3 anos de crise. E também o outro gráfico mostra o aumento dos investimentos do primeiro TRI de 2023 em comparação ao primeiro TRI de 2022. Além de outros leilões que a empresa deve participar nesse ano e nos próximos, o que aumentará muito a sua RAP. Nesse quadro aqui, a gente vê os projetos que ainda não entraram em operação. Alguns estão em fase de construção e outros em fase de licenciamento ambiental. Só a entrada desses projetos em operação já vai aumentar muito a receita da empresa. Então o fato da empresa desagradar os investidores de curto prazo é porque ela está focada na geração de valor para os acionistas lá na frente, no médio e no longo prazo, tanto de valorização das ações quanto da volta dos dividendos generosos. Então investir é isso, é saber entender a cabeça dos administradores da empresa e aproveitar as oportunidades. Então foca aí no longo prazo que você vai se decepcionar muito menos. Agora olhando alguns indicadores fundamentalistas, mas antes disso, dá aquele choquezinho aqui no botão de curtir para a gente continuar. O seu PL atual é de 6,72, um PL bem atrativo para o setor.
Já o seu PVP é de 0,98, acredito que é uma boa oportunidade, porque a última vez que vimos ela sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial foi lá em 2013, então esses 2 últimos anos aí, para mim, a empresa está bem atrativa. A sua dívida está em valores aceitáveis, com um grau de endividamento de 2,2 sobre o EBITDA, e a sua eficiência ela é excelente, com uma margem líquida de 43%. O seu patrimônio é crescente no longo prazo e a sua receita também. Já o seu lucro líquido também cresce no longo prazo e o mesmo eu posso falar da sua capacidade de geração de caixa. Claro que nesses 2 últimos anos aí o lucro e o caixa diminuíram um pouco, mas nada que afete a excelência da empresa. Consegue observar por esses indicadores que a empresa gira redondinho? Para mim, ela é top de linha. Agora olhando seus gráficos, mas não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal, senão eu vou te dar um choque e vou pegar a energia da TRPL para poder dar esse choque em você. Então curte e se inscreva. Então esse é o gráfico mensal da TRPL4. Empresa, para quem não conhece a TRPL4, vamos tirar uma curiosidade aqui, vamos colocar no gráfico logaritmo, que fica mais fácil da gente traçar essa valorização que a empresa entregou desde quando começou a ser negociado na bolsa. Fique aí de boca aberta, tá bom? Olha só, desde 2000, ou seja, 23 anos de investimento, olha o que a empresa já entregou de rentabilidade, aproximadamente 60.000%, 60.000%. Mas olha que excelência que essa empresa é no longo prazo. Então, o pensamento seu tem que ser de longo prazo. E o que acontece com ela aqui no atual momento? Ela tem um padrão que a gente chama de padrão de bandeira. E como é que funciona esse padrão de bandeira? Ela dá uma porrada de alta e depois ela faz isso aqui, ó. Depois ela entra numa lateralização, basicamente. Aí forma esse padrão de bandeira aí, o corpo da bandeira e o lastro da bandeira. E a mesma coisa aqui, ó, padrãozinho dela, ó, e nós vamos fazendo isso aqui, ó. E agora, mesma coisa que no atual momento com ela aqui agora, e ela tá aí, ó, 2 anos desse jeito, parece que tá querendo romper ali agora, e quando rompe é uma porrada aí para cima que ela dá. E aqui embaixo o MACD dela tá sinalizando aí pra gente talvez uma possível reversão de tendência, 3 meses que ela tá aí numa tendênciazinha de alta. Então se ela romper esse topo histórico dela aqui, eu acredito que ela volte a dar uma tendência de alta, tá bom? O mercado ainda se recuperando aí, começando a andar, a nossa bolsa começando a andar, eu acredito que a TRPL4 possa trazer bons resultados aí pra gente. Então, para mim, gráfico mensal de longo prazo, vamos olhar aqui o índice de força relativa. Força compradora está bem mais forte do que a força vendedora no gráfico. E gráfico semanal dela, o que ele está mostrando para a gente aqui? Gráfico semanal, MACD, vamos olhar o MACD primeiramente. MACD está azul por cima da laranja, então está mostrando a tendência de alta nesse período aqui, pelo menos. A TRPL, o que eu tenho que chamar a atenção é o seguinte, é o padrão de bandeira dela, tá? Padrão de bandeira rompendo aqui em cima aqui, que seria, a gente pode até abrir aqui e colocar nesse topo histórico aqui, rompendo o topo histórico dela, ela vai romper o corpo aí da bandeira e ela pode dar aí altas significativas. Concluindo, a TRPL4 está passando por um momento de expansão das suas atividades e com isso reteve seus lucros para poder expandir. Acredito ser uma oportunidade para quem pensa lá na frente no longo prazo. Seus indicadores são ótimos e eles têm um excelente histórico de crescimento. E a sua análise gráfica mostra que ela está lá naquele padrão famoso ali de bandeira há 2 anos, lateralizada, e parece que está querendo romper o seu topo histórico. Rompendo esse topo, dali para cima, o céu é limite, hein? Lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda, estou aqui só para dar aquele empurrãozinho aí nas suas decisões e eu já te deixo então aquele grande abraço.